Há muito tempo atrás, houve uma época na internet que você não poderia assistir qualquer vídeo que visse por aí, pelo menos não tranquilamente. Uma época que, ao menor dos sinais, você já sairia da tela cheia e colocaria o volume do computador no mínimo. É claro que eu estou falando da época em que os vídeos screamers assolaram a internet. Lá pelos anos 2000 era muito comum pessoas caírem neste tipo de vídeo, e até compartilhá-lo com outras pessoas. Esses vídeos seriam vídeos que aparentavam ser inofensivos, e alguns até informativos, mas que ao final contavam com um grito ensurdecedor e alguma imagem aterrorizante que já fez com que muitas pessoas saltassem da cadeira. No vídeo de hoje, irei trazer o iceberg dos screamers que marcaram a internet, e farei isso acompanhado do meu amigo Ejux, que também tem um canal ótimo para quem curte icebergs. Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer aos membros. São eles: Emanuel Barros, Marcos, Hannah Nobel Game, Wenda, Forevinho23, Mr. Caos, Sky Ryu, Spectral, Vitória Souza, Patrick N, C16 e a Júlia. Antes de começar, gostaria de avisar que esse vídeo foi uma sugestão do Forevinho23. Então, vamos ao iceberg. The Maze. O The Maze é provavelmente o screamer mais famoso da internet e é conhecido como o jogo do labirinto. Eu particularmente lembro que esse foi o primeiro susto que eu tomei na internet. E pior que eu nem estava jogando, estava vendo uma gameplay no YouTube. Ele foi criado em 2004 por Jeremy Winterround e postado em seu próprio site, do mesmo nome. Apesar disso, vários labirintos do susto foram criados por aí, popularizando o conceito. O jogo era em Flash e se disfarçava como um simples jogo de labirinto, no qual o jogador devia usar o cursor do mouse para guiar um pequeno ponto pelo labirinto. Na tela inicial, uma nota informava ao jogador que o objetivo do jogo é passar todos os 4 níveis, sem que o cursor do mouse tocasse nas paredes. No entanto, o jogo consistia em apenas 3 níveis. Ele também explicava que era melhor jogar com o volume ligado, né? Por que será? Mesmo não havendo nenhum som no jogo, exceto pela imagem do exorcista que aparecia no final, quando você tocava na parede. Comerciais da Cafi. O comercial do Café Cafi, no qual mostrava um carro num cenário calmo e logo em seguida um zumbi gritando, com certeza é um dos screamers mais marcantes da internet. Ele fazia parte de uma campanha publicitária da empresa e era acompanhado por outros comerciais que seguiam a mesma premissa. O nome da campanha era Wide Awake, ou Totalmente Acordado. Os comerciais de vídeo tinham diversos cenários tranquilos, como um carro descendo uma colina, praticantes de yoga, um homem pescando ou uma mulher meditando. Surgia algum monstro e gritava bem alto para chocar o espectador. Seguido pelo slogan "Já se sentiu tão desperto? Cafi, cafeína em lata com café". Devido ao conteúdo impactante e o número de reclamações que as pessoas que viam isso na TV estavam fazendo, esses anúncios foram em grande parte retirados da televisão. Já o vídeo do zumbi, o carro da colina em específico, foi utilizado posteriormente como screamer por diversas outras pessoas, em diversos outros vídeos, conforme vocês verão ao longo desse iceberg. Fantasma pego em câmera. Um dos vídeos de sustos mais famosos da internet é o fantasma capturado em fita, também chamado de cadeira de balanço assustadora. Ele foi enviado em 1º de outubro de 2006 por Steve Zuransky e acumulou dezenas de milhões de visualizações. O vídeo mostra uma sala escura gravada com visão noturna, onde uma grande cadeira de balanço branca permanece parada no centro. Objetos estão espalhados pelo chão, um cavalo de balanço pode ser visto ao fundo e um comercial toca baixinho na televisão, criando um clima de suspense. Aos poucos, pequenos movimentos quase imperceptíveis aumentam a tensão, até que a cadeira começa a balançar sozinha. De repente, aquela menina do filme Exorcista surge diante da cadeira e avança bruscamente em direção à câmera.
acompanhada, é claro, de um grito estridente. A figura que rasteja no vídeo é na verdade a esposa de Steve, chamada de Caroline Bryant. A Pequena Bailarina. A Pequena Dançarina é um clássico screamer que circula pela internet desde 2010, sendo a sua origem ainda desconhecida, tendo os primeiros envios ocorridos em março daquele mesmo ano. O vídeo começa em uma pequena sala escura, onde uma TV exibe a estática ao fundo, criando um clima de mistério. Uma menina usando um vestido bege e um gorro preto entra lentamente no corredor e começa a dançar ao som de uma suave melodia de piano, lembrando uma bailarina em um momento calmo e delicado. Após alguns segundos, a garota sai de cena em direção à cozinha, e é justamente aí que o susto acontece. Subitamente, surge na tela uma figura demoníaca feminina, com pele vermelha, aparência derretida e ensanguentada, além de olhos brilhantes verde e branco. É claro que essa figura é acompanhada de um grito que quebra todo aquele clima sereno que foi construído no vídeo. O que há de errado com essa pintura? Esse screamer foi bastante popular em e-mails na época. Eu inclusive já recebi ele por esse meio, mas já sabia do que se tratava. O vídeo mostra uma foto de uma sala normal, com mesas, janelas e pinturas. Mesmo tudo estando normal, não tem nada de errado com a imagem, era perguntado o que havia de errado com ela, então a pessoa começava a se concentrar e a procurar algum erro. Nisso, com o screamer tendo conseguido captar sua atenção e seu foco, do nada uma imagem aparece repentinamente acompanhada de um grito. O criador foi J. Bill McCarthy. Ele postou esse screamer originalmente no seu site, chamado de jbill.com. O rosto que aparece no screamer foi feito por Grandin Vassan em 1998, como sendo uma imagem de estoque que foi inspirada naquela pintura O Grito. A título de curiosidade, essa imagem também foi usada para a capa de um filme, embora bastante editada. Make yourself sleep in 40 seconds. Bem, cuidado com esses vídeos que você usa quando está sofrendo de insônia. Faça você dormir em 40 segundos é um famoso screamer publicado no YouTube em 27 de março de 2011 pelo usuário Trick Trolled. O vídeo promete um truque de hipnose capaz de fazer o espectador adormecer rapidamente, pedindo para que a pessoa fixe o olhar no centro de uma espiral preta e branca. Com uma proposta aparentemente inofensiva e curiosa, ele induz o público a confiar no processo e relaxar, acreditando que está prestes a experimentar um método rápido e eficaz de sono. No entanto, tudo não passa de um screamer muito do malvado. Após cerca de 30 segundos observando a espiral, uma máscara assustadora de troll surge repentinamente na tela, acompanhada de um grito alto e ecoante, quebrando totalmente o clima de calma. Poucos segundos depois aparece um texto em amarelo, que é o link do canal do criador. Kikia. Kikia se refere a uma animação de 16 segundos feita em Flash, criada no ano de 2002, publicada primeiramente em um portal do Taiwan chamado Kimo, sendo depois muito difundida em diversos sites, chegando no YouTube em 2008. A animação mostra um desenho muito simples de um menino sentado enquanto corre o seguinte texto em chinês na parte superior. Há quanto tempo você não... Dê uma olhada mais perto do céu. A animação segue com uma imagem estática do menino em pé, no que parece ser um semblante cabisbaixo e outro texto. Andando pela rua, veja bem, até que no segundo 13 aparece um personagem assustador em uma imagem preto e branco de baixa qualidade, com olhos completamente brancos e de boca aberta, com um grito feminino muito alto. Após isso, a palavra Kikia aparece de cor amarela em um fundo branco, encerrando o vídeo. A origem dessa imagem que aparece no Jump Scare, na verdade é do personagem Koji Ogata, do jogo Fatal Frame, enquanto a música que toca no início é uma versão instrumental de First Love, de Hikaru Tada.
Hit the Dot. Hit the Dot nada mais é que um jogo em Flash, onde você controla com o mouse um cursor em formato de cruz, enquanto uma bola branca se movimenta entre um fundo preto. O objetivo é conseguir clicar na bola branca com o cursor em formato de cruz, enquanto ela se movimenta. E cada vez que você consegue, a bola branca vai ficando cada vez menor e mais rápida, aumentando a dificuldade e também a concentração de quem está jogando. Até que, a essa altura, você já deve imaginar o que vai acontecer. Ao clicar uma última vez na bolinha branca, aparece a personagem do filme do Exorcista com um grito exagerado, o que é provavelmente o jumpscare mais famoso de todos. Eu consegui jogar o Hit the Dot pelo Wayback Machine, e apesar de, obviamente, saber o que iria acontecer, dá sim para se assustar, já que você não sabe o exato momento em que o Screamer irá aparecer, tomar um susto. Jingle Bells Backwards. Jingle Bells Backwards, ou Jingle Bells Reversed, se trata de uma animação em Flash criada por Daniel Fowler em 2004. Ela é apenas um pedaço da música Jingle Bells, que primeiro é tocada normalmente e depois o mesmo trecho é invertido, dando a entender que haveria ali alguma mensagem. Tipo o disco ao contrário da Xuxa. Naturalmente, a pessoa que ouve fica entretida tentando entender a, entre aspas, mensagem subliminar por trás da música, quando de repente ela é surpreendida por uma imagem com cores invertidas do próprio autor da animação, fazendo uma careta com um grito. Essa animação surgiu no Newgrounds em 2004, mas depois de ter sido excluída, foi repostada e acabou viralizando. Toy Story Secrets. Toy Story Secrets é um vídeo de Screamer postado no ano de 2006 no YouTube. Ele é mais um vídeo que usa da narrativa de supostas mensagens subliminares para assustar os que assistem. Ele começa com o seguinte texto: Subliminal Messages in Toy Story, ou em português, mensagens subliminares em Toy Story, seguindo de imagens aleatórias do filme. Por serem imagens tiradas de um contexto e sem ligação uma com a outra, é natural que quem veja tente concentrar a sua mente em entender as supostas mensagens. E aí aparece uma imagem de uma máscara de uma caveira assustadora de cabelos vermelhos. E era comum a postagem de outros vídeos filmando as reações de outras pessoas ao ver esse tipo de Screamer. E não foi diferente com este, sendo o mais famoso um vídeo postado em 2008 pelo usuário Rick Leane, onde ele mostra esse vídeo para os seus familiares, no caso sua mãe, seu pai e seu irmão, e encerra o vídeo com o mesmo Screamer ainda mais distorcido e estridente para assustar o espectador. Japanese Style Commercial. Este vídeo se refere a um comercial japonês de uma marca de pneus automotivos chamada Autoway, que fica em Fukuoka, no Japão. Ele começa com alguém dirigindo seu carro em um local muito escuro e solitário, uma estrada de terra onde a única luz era um dos faróis do carro. Quando é possível ver de longe, uma mulher assustadora, de roupa toda branca, parada no meio da estrada. Então eles param o carro lentamente. O jumpscare acontece quando ela subitamente aparece com um semblante assustador e fantasmagórico na câmera. No fim do comercial, esta mesma mulher segura a placa que está escrita em japonês. Você já colocou um pneu de neve no seu carro, junto do logotipo da empresa? Com certeza, é um dos comerciais mais assustadores da história. Ghost in the London Dungeon. Ghost in the London Dungeon, ou traduzido, O Fantasma da Masmorra de Londres, é também um comercial do ano de 2004, exibido no Reino Unido. Trata-se de um comercial que utiliza de imagens de CCTV, isto é, Closed Circuit Television, que são câmeras de circuito fechado, aquelas geralmente de segurança, utilizada em residências, empresas, estabelecimentos públicos e privados. Este comercial tinha o objetivo de anunciar uma atração de mesmo nome. Ele começa com um texto
texto na tela dizendo que as imagens são reais e foram capturadas por essas câmeras de CCTV. Após isso, aparecem algumas dessas filmagens em tela dividida por alguns segundos, até que surge cobrindo toda a tela um homem gritando com cabelos longos e brancos, dentes pintados e em seguida a frase: "Você percebeu isso?" Logo, o comercial ficou conhecido não apenas no Reino Unido, como também por toda a internet, com diversas reações no YouTube. Proof of Michael Jackson Ghost. Este é mais um screamer relacionado ao rei do pop Michael Jackson, postado no YouTube em 2009, após a sua morte pelo usuário Amnesia Fish, mostrando imagens da CNN quando o canal estava fazendo a cobertura de sua morte em Neverland. O vídeo inicia com um texto em um fundo preto dizendo que o suposto fantasma teria sido visto por milhões de pessoas na CNN e mostra as imagens da reportagem. Então o cinegrafista aproxima-se de um corredor onde no fundo aparece um vulto que, supostamente, seria o fantasma de Michael. A imagem se repete em câmera lenta, até que em um instante surge um grito e a imagem retirada do clipe Thriller aparece abruptamente e ao fim surge o seguinte texto: "Apenas uma pequena homenagem a um homem que nunca vai parar de nos emocionar. Sentiremos sua falta, MJ." Bem, digamos que talvez não seja a melhor forma de homenageá-lo. Fastest Rapper in the World. Este é um vídeo postado no YouTube no ano de 2007, onde mostra um trecho do que parece ser um programa de talentos, com uma resolução muito baixa e um volume também bem baixo, o que força as pessoas a aumentarem o volume. A partir daí, um homem faz um rap da Declaração da Independência dos Estados Unidos, enquanto os jurados recebem uma cópia do documento para acompanhar o rapper. Então ele começa a cantar e não dá para entender claramente o que ele está cantando, até que o vídeo é interrompido pelo mesmo zumbido comercial do café, com som bem alto, intensificando ainda mais o susto para quem aumentou o volume no início. What's wrong with this picture? O que é de errado com essa imagem? Não assista se você se assusta facilmente. É um vídeo postado no YouTube no ano de 2009 pelo usuário Rutger Hauer Fan. Ele começa com o seguinte texto ao fundo preto: "Ao observar essa foto, sempre tive a sensação de que havia algo estranho nela, mas eu nunca consegui descobrir o problema. Agora eu preciso da sua ajuda. Você consegue identificar o que há de errado na imagem?" Então o texto transiciona para uma imagem em tons de sépia de um brinquedo que é uma espécie de gira-gira, semelhante àqueles que eram bem comuns em parques e escolas infantis, enquanto toca uma trilha enigmática e de suspense. Depois disso aparece outro texto no fundo preto dizendo: "Vamos analisar mais de perto", mostrando alguns segundos do brinquedo e voltando para outro texto. "Você pode ver isso? Não?" Aí ocorre um zoom na imagem e pode-se ouvir o som de crianças ao fundo rindo, enquanto o autor do vídeo instiga ainda mais ao espectador a se concentrar nele. Quando surge uma mulher completamente pálida, olhos escuros, em uma imagem assustadora e um grito ensurdecedor. E eu não vou negar que isso realmente me assustou. Watch this Wild High. Este é um screamer relacionado ao Bob Esponja, que foi postado no YouTube em 2007 pelo usuário Ace42007, que viralizou atingindo milhões de visualizações até então. O vídeo começa com uma imagem de um sol que, pela simplicidade e pelo traço, parece ter sido desenhado no Paint, junto da música The Best Day Ever, uma das músicas do desenho. Após isso, outra imagem com o Bob Esponja em um fundo preto com desenhos serrilhados, como se tivesse sido mal recortado de outra imagem. E depois, uma imagem do Bob Esponja e seu amigo Patrick. Até em um instante, um grito absurdo e uma série de várias imagens gráficas e muito perturbadoras, sendo algumas imagens artísticas e outras reais de patologias mais graves. Essas imagens são tão pesadas que não é possível sequer dar as descrições delas aqui no YouTube. SCP-450. Este foi um vídeo inicialmente postado em 2010 no YouTube, que refere-se à Fundação SCP,
que bem, não é o tema deste vídeo, mas é um trabalho de escrita colaborativa fictícia envolvendo seres, coisas e lugares que desafiam as leis da natureza e deu nome a este Screamer. Ele começa com um texto e um fundo preto dizendo que este pode ser um conteúdo prejudicial à saúde e que o espectador deve assistir por sua conta e risco. Após isso, surge uma imagem de um corredor escuro e sujo, com sons densos e perturbadores ao fundo. E depois disso, estranhamente, aparece a imagem de um gatinho miando, fazendo com que o espectador baixasse a guarda. Depois aparece um texto corrido de baixo escrito: "Obrigado por assistir." E logo abaixo escrito: "Prepare-se para borrar de medo." De tal modo que mal dá tempo de ler. Diversas imagens assustadoras aparecem em fração de segundos com gritos ensurdecedores. Parece ser mais um trabalho comum de Screamer, até aparecer um gatinho que pode dar a entender que a proposta do vídeo fosse outra, mas ele for apenas usado para levar o espectador a ver as próximas cenas. O vídeo original foi apagado, porém existe uma repostagem. Follow the Red Dot. Esse é um Screamer clássico que foi postado no YouTube em 2007 pelo usuário Rince Aika e que possui mais de 9 milhões de views. O vídeo inicia com o autor apresentando o vídeo em um texto branco no fundo preto e corta para um labirinto, onde um ponto vermelho está passando lentamente, entrando em uma outra seção do labirinto e fazendo o percurso dele, até ser interrompido por um barulho estridente, como a imagem da atriz Kate Embry, quando estava atuando no filme de terror chamado O Anel. Certamente quem vê esse tipo de vídeo hoje já imagine que se trata de um Screamer, porém na época em que isso não era tão comum assim, este vídeo deve ter assustado muita gente. Good Intentions. Este é um Screamer criado em Flash no ano de 2003 e postado inicialmente no site Albino Black Sheep, que é um site canadense que publica animações em Flash. Na verdade, se tratam de slides de imagens agradáveis, como imagens de flores, um golfinho, pessoas sorrindo, até aparecer a foto de Abdullah al-Basri. Este homem ficou conhecido por ser capaz de saltar os seus olhos para fora. Além dessa imagem, outras imagens aparecem muito rapidamente para assustar, como por exemplo a imagem que aparece em Kicker, citado na camada anterior do jogo Fatal Frame, a pintura O Monstro do Mar de Theodor Kittelsen, uma imagem de Anton LaVey, fundador da Igreja Satanista, entre outras imagens gráficas e perturbadoras. Pushing Pense Episódio 1. Push Pense se trata de uma websérie relacionada a um ARG que se espalhou no 4chan, com o nome de Hunt for a Ganga Idol. O Screamer em questão ocorre no primeiro episódio desta série, que foi postado no YouTube em 2009. Este episódio dá início com o narrador apresentando os personagens, que são cachorrinhos de mesma raça, feitos em um desenho bem simplificado. Então o narrador conta que Push precisava urgentemente contar algo a Pense sobre um sonho estranho que ele teve com um gatinho que foi trancado por uma bruxa má. A coisa começa a ficar estranha ao descobrir que ela teve o mesmo sonho. Então por isso, ele chega à conclusão de que isso se trata de uma mensagem dirigida a eles. Então eles se preparam para ir a um local chamado de Surfer Dark, mas para isso, precisam passar pela caverna Batwing. Então, um vagalume chamado Fred aparece a eles e tenta levá-los até lá. Porém, a história é interrompida por um grito assustador e por imagens gráficas de um crânio em um estado não tão legal assim, e um olho azul cheio daquele líquido vermelho. Este vídeo acabou sendo excluído do YouTube, sendo substituído por outra versão de 2019 remasterizada, que não continha as imagens gráficas. Felizmente ou infelizmente, o vídeo não é uma Lost Media, podendo ser assistido pelo Wayback Machine, o que definitivamente eu não recomendaria. Where is Waldo? Esta é uma animação de 2001 que se baseia nos livros britânicos de Onde Está o Wally, que basicamente é uma espécie de quebra-cabeça onde a missão é encontrar em meio a um desenho extremamente detalhado um personagem chamado Wally. Esta animação foi postada no portal Newgrounds, porém esta versão não possui nenhum Screamer, e sim a versão de 2002, onde o Wally aparece isolado da multidão, convidando o jogador a encontrá-lo, enquanto uma música circense toca. 30 segundos depois, aparece uma imagem de Pazuzu, retirada do filme Exorcista,
com um grito que é o mesmo grito do jogo Mortal Kombat 2. Existem outras versões com algumas diferenças, como uma que o grito é acompanhado pela risada do Scooby-Doo, ou outra que utiliza os personagens de Os Simpsons, onde o desafio é encontrar Maggie, com outro screamer também diferente. Video of Doom. Isso se refere a um vídeo postado no YouTube em 2016, que é uma montagem que utiliza duas vinhetas conhecidas como vinhetas assustadoras naturalmente. Isso é, sem nenhuma edição ou nenhum tipo de screamer, que é a vinheta da Viacom e outra vinheta da Vide, que sem dúvidas é uma das vinhetas mais assustadoras do mundo, se não a mais. Ela inicia com um V da Viacom e sua trilha quando é interrompida abruptamente pelo logo da Vide, que toma completamente toda a tela, mas está com alterações para deixá-lo ainda mais assustador, com olhos abertos e uma língua gigante, além de um grito gutural e monstruoso, junto da sua trilha original na vinheta, deixando tudo isso muito mais horripilante. Britney Spears Hidden Message. Este foi um screamer postado em 2006 pelo usuário Venerable Dread, que é um daqueles que instiga o espectador a ouvir uma determinada música ao contrário, para assustá-lo posteriormente. Sendo no caso, a música Hit Me Baby One More Time, que primeiro é tocado um trecho dela, depois o áudio é invertido e repetido algumas vezes, com as repetições ficando cada vez mais lentas, até no segundo 28, que surge uma imagem invertida de um crânio, que cresce devagar enquanto um grito tenebroso aparece. Depois o vídeo corta para uma mensagem que diz: "Estranho, parece um pouco diferente". Bem, tanto o vídeo original quanto o próprio canal do criador estão perdidos, ainda que existem reenvios na plataforma e outro postado no Wayback Machine. Chris the Jack-o'-Lantern. Chris the Jack-o'-Lantern é uma animação clássica de Screamer criada por Eric Taste Baby Soup e publicada no site Albino Black Sheep. Tudo começa com um desenho simples em Flash, bem com aquela cara de internet antiga, mostrando uma abóbora chamada Chris com expressão triste. Ao clicar para iniciar, ele aparece falando de forma calma e amigável, quase como se estivesse apresentando um vídeo infantil. Chris comenta que o domingo será Halloween e que isso deixa chateada, criando uma atmosfera lenta e curiosa. Então, a abóbora faz uma pausa meio longa, se preparando para revelar o motivo da chateação dele, quando do nada surge um rosto fantasmagórico na tela, acompanhado de um grito estridente, revelando que era um screamer. Logo depois toca Rock Lobster, quebrando completamente o susto e dando um tom mais leve à situação. Bem, dá pra saber que o vídeo foi feito em 2004, pois foi nesse ano que o Halloween caiu no domingo. Pé grande no GTA San Andreas. Bigfoot on San Andreas é um screamer publicado no YouTube em 14 de agosto de 2006, pelo usuário Hey There, que na época era chamado de Tom S1212. O vídeo se aproveita do mito do pé grande do GTA, que foi muito popular entre jogadores de GTA San Andreas naquela época. Ou seja, ele tem uma proposta muito parecida com o Super Mario Big Star Secret, que é um vídeo que a gente já falou várias vezes aqui no canal. Basicamente, pegar um mito de um videogame que é famoso e trollar as pessoas com um screamer no meio. O vídeo começa com um texto dizendo que a criatura pode ser encontrada em uma área específica do mapa. E em seguida, vemos o CJ correndo pelo local, conhecido como Black on Beyond. Por quase um minuto, nada acontece, criando a expectativa como se o vídeo realmente fosse mostrar o pé grande. Mas em vez disso, um antigo conhecido que aparece, que é o zumbi do comercial Café Café, que já foi mencionado anteriormente. Depois do susto, surge um texto, que diz: "O pé grande foi achado, está assustada?", seguido dos créditos. Nightmare. Nightmare é considerado um dos primeiros screamers da história. Ele foi criado em 1990 por Patrick Evans para os computadores Amiga. O programa rodava escondido no sistema e foi distribuído livremente com código aberto.
Para quem não conhece, os computadores Amiga eram máquinas domésticas muito populares nos anos 80 e início dos anos 90, famosas por terem gráficos e áudios avançados para a época, sendo usadas tanto para jogos quanto para a produção multimídia. Em uma era em que jumpscares digitais quase não existiam, Nightmare foi uma ideia totalmente fora da curva. A cada 5 minutos, sem qualquer aviso, o programa interrompia o uso do computador e exibia na tela a imagem de um crânio com dentes ensanguentados e um buraco de bala sangrando na cabeça, acompanhada de um grito ecoante que certamente fazia qualquer um pular da cadeira enquanto usava o computador. Depois disso, o sistema voltava ao normal, como se nada tivesse acontecido, e o ciclo se repetia. Pouca informação restou sobre o Nightmare, já que é um software antigo feito para um sistema operacional igualmente antigo. UFO Screamer. UFO Screamer é um screamer do YouTube que se apresenta como um vídeo informativo sobre alienígenas e suas supostas naves. Publicado em junho de 2006 pelo usuário Logbog, o vídeo engana o espectador, fazendo parecer que está prestes a revelar uma prova de vida extraterrestre. Ele começa contando que um homem teria filmado um OVNI em 1997 e orienta o espectador a apenas assistir, mostrando imagens de baixa qualidade e uma transmissão de notícias sobre o céu. Logo depois, o vídeo diz que uma mulher entrou na floresta para tirar uma foto. Essa imagem é exibida com a câmera dando zoom nas árvores. Mas de repente, um alienígena cinza aparece na tela, acompanhado de um ruído distorcido. No final surge um texto irônico, abre aspas, se ao menos isso fosse verdade, fecha aspas. The Fact About Sajad Ali. The Fact About Sajad Ali é um screamer criado em 2002 pelo artista conhecido como Freak e originalmente hospedado em seu site. O vídeo parece, à primeira vista, ser apenas uma homenagem ao cantor paquistanês Sajad Ali, usando como trilha a música Panion Man. A tela mostra uma imagem do Stonehenge, com alguns símbolos em X, que voam ao redor, enquanto um texto surge lentamente na tela, apresentando o artista e destacando sua ligação musical com Michael Jackson. Depois disso, começam a aparecer as letras da música, transliteradas em alfabeto romano, criando a impressão de que o vídeo é apenas uma apresentação musical simples. Bem, com tudo que eu estou falando aqui, é muito difícil que alguém na época tenha imaginado que aquilo poderia ser um screamer. Porém, é claro, já que ele está aqui, ele era. Quando a quarta linha da canção surge, o screamer aparece, uma figura semelhante a uma banshee, com olhos brilhantes e mãos avançando para a câmera, e invadindo a tela, acompanhada de um grito estridente. Meaning of Life 2006. Meaning of Life 2006 é um screamer em Flash publicado no Newgrounds em 2006, do usuário Sheila Kent. À primeira vista, o vídeo parece ser uma apresentação filosófica simples e até meio amadora, refletindo sobre perguntas existenciais como por que estamos aqui e qual o sentido da vida. Enquanto imagens borradas passam ao fundo, uma música calma do jogo Splinter Cell, Call Story, toca suavemente, criando um clima introspectivo. Tudo parece caminhar para uma mensagem profunda, até que surge uma tela preta com a frase "Then you will understand", que significa "então você vai entender". Após isso, uma imagem perturbadora de um cadáver esqueletizado dentro de uma banheira de ácido aparece, levemente pulsando na tela, acompanhada de um grito contínuo e textos piscando com mensagens que diziam que rock e metal eram ruins, que todos os homossexuais homens tinham AIDS, e ainda que o ex-presidente George Bush era um assassino. Fora que o grito era absurdamente estourado, então era meio que impossível na época alguém assistindo Newgrounds não se assustar com esse vídeo. Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe, também conhecido como Scary Tic-Tac-Toe, era um jogo em Flash criado por Pizan, que se disfarçava como um simples jogo da velha. O jogo parecia como qualquer outro jogo da velha simples. O jogador escolhia entre o X ou o círculo e enfrentava a máquina, tentando alinhar 3 símbolos na vertical, horizontal ou diagonal, enfim, as regras do jogo da velha. O visual era simples e o ritmo tranquilo, mas é claro que ele tinha um screamer por trás.
Depois que o computador bloqueava o jogador pela segunda vez, uma imagem tremenda de um zumbi, uma máscara inspirada no filme The Evil Dead, surgia repentinamente na tela, acompanhada de um grito feminino alto e estridente. A versão original foi removida, mas uma alternativa existiu por um tempo, trocando o rosto do zumbi por uma versão preto e branco com máscara de palhaço e olhos amarelos. Hoje em dia, ambos os sites desses jogos estão fora do ar. Monkey on Their Backs. Monkey on Their Backs é um dos primeiros screamers de que se tem registro, tanto é que ele veio antes mesmo da internet. Criado no início dos anos 70, como um anúncio anti a droga e heroína, o vídeo começa inocente, um macaco de brinquedo batendo pratos. Enquanto ele bate os pratos, uma voz de uma garotinha diz com um tom quase irônico, abre aspas, dizem que as pessoas viciadas em heroína têm um macaco nas costas, fecha aspas. Um tempo depois, de repente, o macaco de brinquedo para. A câmera dá zoom no rosto dele e um corte brusco surge com a imagem de um macaco real, berrando diretamente para o espectador, acompanhada de um grito estridente. Na tela aparece o texto, abre aspas, por que você acha que chamam isso de droga, fecha aspas. Black Licorice. Black Licorice foi um jogo online lançado pela Nickelodeon em 31 de outubro de 2002, e apesar de ter sido feito para crianças no Halloween, ele acabou ficando famoso por conter um screamer. O jogo possuía um único aviso, que era para não dar bala de alcaçuz preto para as crianças, ou o Black Licorice. Então, depois disso, o jogo meio que simulava um doce ou travessuras, onde 3 crianças batiam na porta e você tinha que dar os doces. E no meio do seu prato de doces tinha um alcaçuz preto, que você não poderia dar. Se você colocasse os doces laranjas, nada acontecia, o jogo seguia. Porém, caso você colocasse o alcaçuz preto, a música do jogo parava e a criança se transformava em um monstro. Ficava com olhos saltados, dentes pontudos, veias, língua de cobra, voz demoníaca e gritava Black Licorice, I don't like Black Licorice. A porta se fechava antes que a criatura atacasse, e o jogo simplesmente recomeçava. Porém, às vezes você fechava a porta, e uma das crianças espiava pelo visor do correio, e do nada pulava na terra berrando, fazendo com que muitas crianças se assustassem na época. Não é à toa que depois disso o jogo foi removido da Nickelodeon por reclamação dos pais. Coyote Attack. Ataque do Coyote é um daqueles screamers clássicos da era dourada do YouTube. Enviado em 16 de setembro de 2007 pelo site Scary for Kids, o vídeo começava com uma mensagem em tela preta, Ataque de Coyote. Em seguida, vemos uma filmagem bem precária, típica de celulares e câmeras amadoras da época. Alguém caminhando por uma trilha no meio da floresta, olhando para os lados como se estivesse perdido. Então a pessoa avança alguns passos, olha ao redor e depois resolve voltar, aumentando a sensação de que algo vai acontecer a qualquer momento. E aí acontece, sem aviso, a tela muda para uma imagem de um coiote com a boca aberta, dentes à mostra, acompanhada de um grito estridente usado nos famosos comerciais da Café. Trick or Treat Voyeur. Trick or Treat Voyeur, também conhecido como Pee-Pee Tom Candy, foi um screamer publicado por Haunts USA em 16 de setembro de 2006, no auge da primeira era de screamers do YouTube. O vídeo simula o ponto de vista de um stalker observando uma garota loira pela janela enquanto ela sai do banho. Ao fundo toca um saxofone suave, criando uma atmosfera desconfortante e silenciosa. A câmera se move de uma janela para outra, reforçando a sensação invasiva do homem. Depois de alguns segundos de tensão crescente, o narrador sussurra "Now take off the towel", e então o screamer acontece. Uma garota fantasmagórica em máscara de zumbi surge abruptamente com o clássico grito dos comerciais Café, mais uma vez, interrompendo aquela cena. Levitating Apple Boy.
Levitating Apple Boy é um screamer publicado no YouTube em 2013 pelo usuário SZ World e segue aquela estética caseira típica dos sustos virais nos anos 2010, parecido com os vídeos que nós já mencionamos, da garota bailarina ou do fantasma capturado em câmera. O vídeo mostra um garoto segurando uma maçã e dizendo que pode fazê-la levitar. A cena parece um vídeo infantil, e o garoto até demonstra o truque, com a fruta aparentemente flutuando no ar. Depois de uma breve pausa, para dar a impressão de que outra mágica está prestes a acontecer, ele avisa que o próximo truque é meio assustador, e começa uma contagem regressiva até 3. No momento em que termina a contagem, o clima muda radicalmente. O rosto do garoto se distorce, ficando verde escuro, com uma boca negra enorme e trilhas acinzentadas saindo dos olhos. Enquanto, é claro, um grito bem alto invade o áudio e a câmera dá zoom frenético no rosto deformado do garoto. Curiosamente, esse menino que aparece no vídeo é o mesmo que aparece em outro screamer, conhecido como Little Boy Haunted by Demons. O que indica que esses vídeos fizeram parte de uma pequena série de terror doméstico criada pelo autor. Raining Blood Expert Guitar Hero 3. Raining Blood Guitar Hero 3 é um clássico screamer do YouTube, publicado em 20 de dezembro de 2007, pelo usuário CJJLPSP. À primeira vista, o vídeo parece ser apenas mais um gameplay de Guitar Hero 3 Legends of Rock, que é o melhor Guitar Hero de todos, né? Nessa gameplay, era mostrado alguém tentando e supostamente conseguindo fazer um full combo da música Raining Blood, da banda Slayer, no modo Expert. Tudo ocorre normalmente até cerca de 1 minuto e 15 segundos, com a barra de notas subindo freneticamente e o clima típico de vídeos de pro player na época. Mas, quando o espectador está totalmente imerso no gameplay, o susto acontece. Do nada surge uma imagem de Eva Gale, personagem do filme de terror Ghost Story, de 1981, acompanhada de 2 gritos, um feminino, depois o masculino. Após o choque, o vídeo cai para uma tela preta e silenciosa, que permanece até o final do vídeo. Esse vídeo Screamer acabou sendo o último upload do criador, o CJ, que até então era conhecido por postar esse tipo de cover do gameplay de Guitar Hero. Meio então que esse vídeo foi um encerramento no canal dele. E claro, deve ter pego muita gente aí no susto mesmo, já que ele postava gameplay normalmente, né? Há também quem diga que a tela fica preta por um tempo, apenas para dar minutagem ao vídeo, para que ficasse mais crível o susto. Girl on Bike. Girl on Bike é um screamer publicitário e semelhante ao Café, que foi criado em 2007 para promover o evento Friday Nights, do Parque Playland, em Vancouver. O vídeo começa de forma totalmente inocente. Vemos uma garota pedalando sua bicicleta por um parque em um dia ensolarado, com uma musiquinha suave ao fundo. Só que depois, cerca de 15 segundos, um personagem encapuzado com máscara aparece de repente na tela, acompanhado de um grito alto e inesperado. Logo após o susto, a tela fica preta e frases provocativas surgem, como Dare Yourself e Double Dare Your Friends, sugerindo que o vídeo fosse enviado para os amigos da pessoa. Essa propaganda foi feita para surfar na cultura dos screamers da época, e sinceramente uma propaganda como essa me influenciaria bem mal. A Ghost at My Camp. A Ghost at My Camp é um clássico screamer da era inicial do YouTube, publicado em 2006 pelo usuário JCook5. O vídeo se apresenta como uma gravação real de um acampamento supostamente assombrado. Enquanto isso, uma música de fundo toca, a chamada Bico, do Peter Gabriel. Textos aparecem na tela explicando que um fantasma foi capturado na janela do alojamento, e o espectador é convidado a observar o canto superior da imagem. Então, a câmera começa a dar zoom lentamente, aumentando o suspense e sugerindo que algo realmente estava na janela. Mas, alguns instantes depois, o rosto da menina do exorcista aparece, só que dessa vez invertido e sem olhos.
E isso também é acompanhado de um choro perturbador de uma criança. Após o screamer tem uma mensagem: hahaha, there's your fucking ghost. Simon Says. Simon Says foi um screamer criado por Jeremy Winterroad, o mesmo responsável pelo labirinto mencionado na primeira camada, e ficou hospedado no site winterroad.com, assim como o The Maze também. À primeira vista parecia ser só uma versão digital do brinquedo infantil Genius, que para quem não conhece é uma roda dividida em 4 cores, que acendiam em sequência, e o jogador precisava repetir o padrão corretamente, como se fosse um jogo da memória. Porém, no momento em que o jogador errava a sequência, novamente o rosto da Regan de O Exorcista aparecia, junto com um grito famoso, que é o mesmo usado no The Maze. Além disso, um texto aparecia no canto, dizendo "Of course", como se zombasse do jogador ter errado. Super Mario Big Star Secret. Essa é a 4ª vez que eu menciono esse vídeo, mas ele não poderia ficar de fora de um iceberg dos Screamers. Super Mario Big Star Secret é um vídeo tutorial fake que ao final tinha um Screamer, mais precisamente aquela propaganda da Cafi novamente. O vídeo foi enviado em 15 de agosto de 2007, pelo canal do YouTube LotusMan 17. Naquela época, rumores sobre segredos escondidos em Mario 64 circulavam com força, e um deles é que o personagem Luigi poderia ser jogável no jogo. Então, o LotusMan fez esse vídeo justamente como uma maneira de trollar as pessoas, ensinando supostamente a como obter os Luigi no jogo. Usando o clássico Windows Movie Maker, o vídeo começava com telas azuis e instruções, guiando o espectador por ações dentro do jogo. Todas as ações eram bem específicas, e isso levava a crer que o tutorial de fato era legítimo. Porém, quando o jogador estava perto de terminar, ele teria que apertar um botão em uma área específica. Quando o LotusMan está prestes a apertar esse botão, o vídeo é interrompido bruscamente pelo icônico zumbido comercial Cafi. Bem, por conta da repercussão negativa que o vídeo teve, ele acabou sendo excluído, e é uma lost media nos dias atuais. Videogame Vídeos. Videogame Vídeos é um cartão de visita do animador em Flash Max Gillard, que é um tipo de screamer que utiliza de uma explosão de cores. É importante citar que, por este motivo, o vídeo contém um alerta de epilepsia. Então, se você tem esse tipo de problema, por favor, não assista. Ele foi feito em 2010, onde há um fundo azul acinzentado com um V preto em estilo 8-bit e um olho no centro. De repente, aparece um gato realista com cara de mal, com um grito muito alto enquanto as cores piscam muito rapidamente. Este gato, na verdade, é uma gata, chamada de Catzilla, que provavelmente é uma mistura de Cat com Godzilla. Isso tudo está ligado ao personagem Mickey the Dick, da série de comédia de Max, chamada Walk Game Jokes for Kids, onde a Videogame Vídeos é uma corporação maléfica que usou deste personagem que possui um ódio muito grande por videogames. Crazy Pierrot. Este é um jogo japonês produzido em Flash por Yoshiaki Ojiwara, no ano de 2005. No qual o objetivo do jogador é controlar um palhaço e pegar as maçãs que caem do céu, desviando das caveiras, que se não conseguir desviar, o jogo encerra. Há quem acredite que este seja um jogo amaldiçoado, já que o jogador, teoricamente, não deve atingir uma pontuação acima de 4.000. A cada 1.000 pontos ocorre uma mudança no jogo. Quando se consegue 1.000 pontos, o palhaço muda de rosto, se transformando em um palhaço realista e assustador. Com 2.000 pontos, é possível ver um rosto sorrindo atrás das árvores. 3.000 pontos, é possível ouvir um bebê rindo. E por fim, com 4.000 pontos, em 2 janelas abertas que aparecem no jogo, 2 olhos encaram o jogador, e a música de fundo fica mais distorcida. Se o jogador perder o jogo após obter mais de 4.000 pontos, a tela fica preta, inclina-se e cai de sua posição original. Depois disso, aparece um texto vermelho em japonês. Alguém, por favor, me salve.
Depois, ininterruptamente, a expressão Save Me aparece diversas vezes. Depois de clicar nos textos, aparecem outras frases como Vem aqui, chegue mais perto e, por fim, Obrigado. Daí a tela fica preta e aparece uma imagem em preto e branco de um rosto distorcido de um homem com um grito muito alto. Mesmo sendo realmente assustador, eu particularmente gostei da ideia que o jogo propôs. E eu acredito que ele conseguiu assustar quem está jogando. Eu tentei jogar, mas o link disponível na página screamer.wiki não abriu. Porém, existe um vídeo no YouTube mostrando como é. Can you spot the difference? Você consegue encontrar a diferença? Este é mais um vídeo de Screamer, que foi postado em 2006 que mostra uma imagem de árvores e um rio em baixa qualidade, enquanto surge um texto. Você consegue encontrar a diferença? Este é o primeiro vídeo. Agora memorize essa imagem. Enquanto uma música infantil toca. Depois de alguns segundos, outro texto aparece. Você notou a diferença? Caso não tenha notado, aí está. Então aparece uma imagem do Pikachu, gritando Pikachu. Outro texto aparece. Estou brincando, aqui está a verdadeira diferença. Logo depois aparece uma imagem da personagem do filme do Exorcista, com um grito muito alto extraído do filme Lesmas de 1988. Diferente da maioria, este vídeo finge que não irá assustar, mostrando algo bem mais leve do que o esperado, fazendo com que o espectador não acredite que algo pior irá aparecer ali, mas ele acaba sendo surpreendido por uma imagem assustadora. Project Scare. Project Scare era um vídeo que se apresentava como uma suposta gravação de segurança em um hotel que era datada de 9 de outubro de 1990. Embora no mesmo vídeo exiba a data de 21 de novembro de 2005. Na filmagem, um homem aparece em uma sala, semelhante a um escritório. Após uma pausa, uma mulher usando um vestido de noiva surge atrás dele, sugerindo uma presença sobrenatural. Em seguida, a gravação passa por cortes e estática, durante os quais o homem aparece transformado em uma figura escura com olhos vermelhos. Com isso, a data original é coberta por rabiscos. Depois disso, o vídeo mostra o homem supostamente decapitado, seguido por uma sequência de imagens rápidas e perturbadoras, incluindo máscaras, o rosto da menina do exorcista e tudo acompanhado de um grito gravado pelo próprio criador do vídeo. A gravação termina com um texto dizendo que o vídeo seria finalizado futuramente. Can you spot all the flags? Can you spot all the flags in this video? Ou, você consegue achar todas as bandeiras nesse vídeo? É um Screamer publicado em 19 de setembro de 2006. O vídeo se apresenta como um desafio para contar bandeiras ao longo da reprodução. Ele começa com um mapa mundi e o texto afirmando que há mais de 200 bandeiras a serem identificadas. Em seguida aparece a mensagem Are you ready? E o slideshow começa, exibindo rapidamente bandeiras de diversos países. Apesar da proposta, o número real de bandeiras únicas presentes é de aproximadamente 157, pois há várias repetições de bandeiras. Mas em determinado momento, o vídeo pausa na bandeira da União Europeia, com um aviso para incluir aquela bandeira na contagem, reforçando a aparência de um desafio legítimo. Após essa pausa, o slideshow continua até interromper abruptamente. Após a bandeira da Micronésia, surge a imagem de um zumbi com sangue ao redor da boca e olhos arregalados, acompanhada de um grito prolongado em loop. A tela então corta para um fundo preto com o texto A JCUC 5 Production, encerrando o vídeo. Esse com certeza é o pior tipo de Screamer, pois é aquele que faz com que a pessoa se concentre e ainda ache que não é um Screamer. Encare o Kiko sem rir. Se você pesquisar no YouTube por Encare o Kiko sem rir, vai encontrar diversos vídeos que promovem esse desafio. Porém, um deles se destacou por conter um Screamer no final, e eu caí quando era menor. Esse vídeo foi postado em 24 de outubro de 2011. Pelo canal Tatagli. E ao final do vídeo, a foto do Kiko é substituída pelo zumbi do café. Um ponto interessante desse vídeo são os comentários, que estão abertos e geralmente em vídeos de Screamer, os comentários são usualmente fechados para evitar o hate. Na seção de comentários você vê uma junção de pessoas bravas porque tomaram um susto,
e já algumas se gabando por não terem tomado nenhum susto. Então, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se de deixar um like e se inscrever para ajudar o projeto Gestalt a ser um sucesso. Até a próxima!